Então hoje a gente fica junto. E eu quero te levar a um evangelho. Eu quero te levar ao evangelho de Mateus. A gente vai para o capítulo de número 11. Eu acho que o Senhor tem algo a nos dizer nessa porção da Escritura hoje. Evangelho segundo Mateus, capítulo 11. A gente vai ler uma pequena porção. A gente está aqui, irmãos, alto no Evangelho e no ministério de Jesus. Muita coisa já aconteceu até esse momento. Muita coisa vai acontecer também até a sua ressurreição e a sua despedida dos discípulos. Então, nesse ponto, Jesus já tem um ministério público muito consolidado. As pessoas já conhecem Jesus. Ele é o Jesus das multidões já. E a gente vai ver uma interação muito desafiadora para a gente. Porque se você percebeu bem, a gente abriu esse culto falando de João Batista. Irmãos, João foi um homem grande do evangelho, no reino de Deus. E a gente vai ver uma cena da sua vida agora que não foi tão fácil, não foi tão simples. E com isso eu espero então que o Senhor fale conosco. Mateus capítulo 11. A gente lê a partir do 1º. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos seus 12 discípulos, saiu dali para ir ensinar e pregar nas cidades deles. Quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, mandou que os seus discípulos fossem perguntar: você é aquele que estava para vir? Ou devemos esperar outro? Eu vou ler de novo com você. Você é aquele que estava para vir? Ou a gente deve esperar outro? Nós nos dirigimos a Ti mais uma vez, Senhor, nessa noite. A gente quer falar contigo de novo, te implorando, Senhor, que nesse momento o Senhor nos encontre, Pai. Deus, o Teu povo está aqui reunido, gente por quem o Senhor morreu, gente que o Senhor comprou com seu sangue, Pai, e gente que precisa ouvir do Senhor, Pai. Eu não tenho nada a dizer a esse povo, mas o Senhor tem, e eu te peço que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, fale através de mim, além de mim, Senhor, para que os corações hoje sejam cheios de Ti, que a gente consiga olhar o Senhor e Te perceber do jeito que o Senhor é, e que a nossa vida seja cheia de Ti, Pai. A gente precisa do Senhor, Santo Espírito de Deus, tem misericórdia de nós. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. O nosso texto, irmãos, começa com uma pergunta objetiva, direta, sem qualquer rodeio. João Batista, aquele que está com a voz aqui, ele faz uma pergunta muito sintomática: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Você desliga para mim, por favor, Bruno, o ventilador, por gentileza, meu irmão. Ele pergunta: você é aquele que estava para vir, ou a gente deve esperar outro? Mais uma vez, quem faz essa pergunta é João. E João está perguntando diretamente para Jesus, mas faz isso mediado, através dos seus discípulos. E colocado de outra forma, o que João está perguntando é: Jesus, o Senhor é o Messias? Essa é a questão, irmãos. Jesus é aquele que foi prometido? É Ele mesmo? E note, quem está fazendo essa pergunta é aquele que em outro momento, antes desse aqui, declarou: vejam, esse é o Cordeiro de Deus. Esse é o que tira o pecado do mundo. E olhando para Jesus, João diz: Ele é maior do que eu, e eu não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. João é invadido no começo do Evangelho por uma noção muito clara de quem Jesus é. E por isso ele declara: aquele que foi profetizado desde os tempos antigos, que viu multidões e multidões afluírem até si. Aquele que quando batizou Jesus, viu os céus abertos. João, a Escritura diz, tem o Espírito Santo desde o ventre. Você consegue entender a profundidade disso? Desde antes dele nascer, desde antes dele vir à luz, João já tinha o próprio Deus habitando dentro de si, irmãos. Ele já estava revestido, ele estava cheio do Espírito do próprio Deus.
E aí ele pregou aos outros, e João nunca teve medo de ninguém, porque, irmãos, eu imagino o Samuel hoje conduziu a liturgia. Não é fácil estar aqui, irmãos. Você imagina, né? Às vezes você tem que vir dar um aviso, você fica nervoso. João pregava no deserto com multidões e multidões indo até ele, e ia até ele inimigos. Gente que era contrário a ele, e ele nunca teve medo, irmãos. João teve um ministério de confrontação, de pública repreensão dos pecados. Esse homem sempre foi destemido, sempre foi ousado. E agora a gente encontra ele aqui de novo, e ele está perguntando: Jesus, você é quem o Senhor disse que era mesmo? E aí, qual foi a grande mudança, irmãos? O que aconteceu desse homem que não tem medo de ninguém, que declara essas coisas sobre Jesus, para agora? O que operou essa mudança? E aí a gente aprende, a gente acabou de ler, que esse texto começa com João estando no cárcere. João está preso. João está fragilizado. João está passando por uma provação que é intensa. E aqui, duas coisas são muito importantes, e uma só funciona com a outra. João está preso, mas por que ele está preso? Isso é importante, irmãos. João está preso, e o motivo da prisão tem a ver com a missão de Jesus. Perceba, João está preso porque ele pregou o evangelho. Isso muda tudo. João está preso justamente porque ele pregou fielmente a palavra de Deus. No final, ele confrontou o governante. E ele falou: a sua vida está torta, você precisa se ajeitar. Os seus atos são injustos. E em decorrência disso, esse homem mau usa o seu poder para trancafiar esse homem que era um pregador. E aqui, irmãos, tem um dado que é muito importante para mim e para você. Especialmente você que vem para a escola dominical, que já está versado nesses textos, eu acho que você já sabe disso. Mas, irmãos, talvez João tenha ido para a prisão confiante. Essa parte é importante. Talvez uma parte da sua força viesse de uma certeza: o Messias chegou, eu vi o Messias, eu vi ele sendo batizado por Deus. Se foi assim, então falta muito para que ele tome o poder. A qualquer momento Jesus vai raptar o poder, o reino de Deus finalmente vai chegar, e João sabe, é só uma questão de tempo. Jesus chegou, Roma vai ser destronada, e o Messias vai se sentar no trono. E agora vai começar um reinado de 1000 anos, que vai ser perfeito, eu conheço ele. Então, ir para a cadeia, irmãos, é só uma contingência, é só um pequeno desvio do caminho, é uma questão de tempo. Mais cedo ou mais tarde, Jesus vai vir e vai me libertar. É muito possível que João pensasse isso. Jesus, um dia, qualquer dia desse, vai invadir a prisão com seus anjos, vai libertar todos os presos, e João vai reinar junto com ele, no reino que não tem mais fim. Provavelmente essa era a expectativa de João, porque João escutou e ele conhece a palavra. Ele sabe que Jesus mesmo disse sobre si: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus veio justamente para isso. Jesus veio para libertar os presos. Jesus tinha dito isso sobre si. Então, quando João está na prisão, provavelmente, irmãos, ele tem uma certeza: eu vou participar de uma história e tanto. Eu vou ver isso acontecendo. Qual é o problema? O tempo vai passando, irmãos. E o tempo vai passando. E o tempo é implacável, não é, irmãos? Dia após dia, tédio após tédio, todos os dias iguais, e nada acontece. E tem um detalhe: a prisão moderna que a gente conhece hoje, ela é diferente da prisão do mundo antigo. Hoje, o sistema prisional, pelo menos na sua arquitetura, tá, irmãos? Como ele deveria ser. Ele existe para cumprimento de pena, certo? Você só é preso para cumprir uma pena que você recebeu. Hoje em dia, deveria ser assim. O processo hoje, quando alguém é preso, acabou já. Resta agora a pena. No mundo antigo não, irmãos. No mundo antigo era muito comum a pessoa ser presa durante o processo. Alguns casos acontecem assim hoje em dia também, né? Mas era muito comum você ser preso enquanto o processo estava acontecendo. O
que isso significa? É provável que João está esperando uma sentença que ainda vem, irmãos. Ele não sabe o que vai acontecer com ele. Ou vai ser liberto, ou vai sofrer uma punição, ou ele vai ser morto. Ele não sabe. Mas todos os dias ele está aguardando o que vai acontecer. A vida ou a morte. Qual é o problema? Nada acontece. E aí entra aqui um segundo elemento. João está preso. Irmão, meu irmão, minha irmã, venha comigo para esse texto. Pensa no que isso deve significar, certo? Imagina essa situação. João está preso, mas justamente por essa configuração de o processo ainda está acontecendo, ele tem contato com as pessoas que estão vendo o que Jesus está fazendo. Então ele recebe notícias. João sabe o que Jesus está fazendo, essa é a questão. Enquanto ele espera, ele ouve que Jesus está comendo com pecadores, que Jesus está jantando na casa dos publicanos, que eram ricos, irmãos. Jesus está indo lá. Jesus está indo de cidade em cidade, pregando. Jesus está indo em festa de casamento. Jesus está no meio do povo. Ele está sendo ovacionado, ele está multiplicando pães. Ele está recebendo louvor do povo. E aí, irmãos, isso provavelmente deve ter destruído o coração de João. Você está me acompanhando? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? João está preso. Você consegue perceber a sensação de traição, uma sensação de abandono, porque da perspectiva de João cadê Jesus? Por que ele ainda não veio? Essa é a pergunta. Essa é a principal pergunta. Porque, irmãos, a gente espera socorro das pessoas que a gente ama, não é assim? Quando você está sofrendo, você espera que as pessoas que você ama sofram junto com você e, na medida da sua capacidade, participe da diminuição da sua dor. Será que ele não sabe que eu estou aqui por causa dele? Essa é a questão. Não foi justamente a obediência que me trouxe aqui atrás das grades? Eu fiz tudo certo. Eu fiz tudo do jeito que eu devia fazer. E agora eu estou esquecido aqui dentro da prisão? Onde é que estão as promessas de Jesus? Ai, irmãos, que texto. Aonde estão as promessas? Que Messias é esse que ainda não tomou o poder? O Salvador não veio para isso? Ele não veio libertar a gente? Como é que eu estou preso? E aí, a conclusão que João chega é: será que eu me enganei? Esse é o homem que a gente esperava mesmo? Onde é que está Jesus? E aí, irmãos, esse tipo de mágoa, obviamente, desemboca na pergunta que abriu toda essa questão, né? João, depois de se sentir abandonado por Jesus, manda perguntar para ele: Jesus, você é aquele que estava para vir, ou a gente deve esperar outra pessoa? Eu não sei se você consegue enxergar além do véu, mas a pergunta de João é: Jesus, você é tudo isso mesmo? Eu confiei em você de graça. Será que vale a pena caminhar com o Senhor? É um coração decepcionado, irmãos. É um coração magoado. É um homem que está decepcionado com Jesus. Você consegue entender? E mais, você crente aqui hoje, você já se decepcionou com Jesus? Você está decepcionado com Jesus agora, hoje aqui? Porque uma coisa, irmãos, sempre me passa pela cabeça. Se João Batista, sendo quem ele foi, ficou desse jeito, chegou... Porque você está me entendendo, né? Você está entendendo que eu estou te dizendo que João chegou para Jesus e falou: Jesus, você é você mesmo? Olha o nível. Se João, que é João, chegou nesse ponto, será que você não chega também? E a decorrência é óbvia. Será que eu não chego também? Por que não eu? Irmãos, Elias, Moisés, Pedro, todos eles duvidaram. Todos eles chegaram em algum momento que tiveram um enfrentamento com a realidade e tiveram que decidir: eu vou acreditar ou não? E tiveram dificuldade nisso. Será que essa não é nossa história também? Mas perceba, da perspectiva de Jesus, agora, a pergunta é uma afronta, não é? Não é uma afronta? Porque é uma pergunta carregada de mágoa, carregada de ressentimento. João está objetivamente duvidando de Jesus. É uma forma velada, mas é uma repreensão real, irmãos. João está repreendendo Jesus. É uma forma de dizer: Jesus, você não está fazendo o que devia estar fazendo. E aí, como é que Jesus lida com a questão? Como é que Jesus lida com João?
Se você fosse Jesus, como é que você lidaria com João? O que a gente espera de um Messias de verdade? E aí agora a gente vai ler a parte que a gente não leu quando estava no começo. Vamos comigo para o versículo 4. Então Jesus lhes respondeu: voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Essa é a resposta de Jesus, irmãos. E note, em nenhum momento Jesus responde sim, em nenhum momento Jesus responde não. Não é? Jesus podia ter dito de cara: sim, vá dizer para João que eu sou o Messias. Ou ele poderia ter dito: não, vá dizer para João que eu não sou o Messias. Mas o que Jesus faz, irmãos? Perceba o seu Salvador, perceba como Jesus age. Ele diz: voltem e digam para João aquilo que vocês estão vendo. Jesus aponta para a experiência, irmãos. Jesus aponta para a concretude, aquilo que a gente consegue enxergar, aquilo que não dá para tergiversar. Entende isso? Não dá para ficar criando historinha, não dá para querer mudar. Jesus está dizendo: isso aqui que vocês estão vendo, digam para João que é assim. Vocês estão vendo com seus próprios olhos, vocês estão enxergando. Voltem e relatem para João. O centro da atividade messiânica de Jesus é justamente isso que ele está mostrando aqui agora. O centro daquilo que Jesus faz são os milagres, irmãos. Não só os milagres, a proclamação junto com os milagres. Mas os milagres são o centro do que Jesus faz, porque eles provam a proclamação. Então Jesus está dizendo: digam para João que os cegos estão enxergando, os mancos estão andando, os leprosos estão sendo purificados, os surdos estão ouvindo e os mortos estão sendo ressuscitados. E isso era o que de fato estava acontecendo, irmãos. Concretamente acontecendo. É literalmente o cumprimento das profecias antigas. Todas as descrições da vinda do Messias diziam exatamente isso. Eu vou ler para você um trecho de Isaías. Sejam fortes e não temam. O seu Deus virá com vingança, com divina retribuição virá para salvá-los. Então se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como o servo e a língua do mudo cantará de alegria. O que Jesus está dizendo é: olha para a palavra, olha aquilo que foi dito sobre mim. E ele está mostrando que ele é o exato cumprimento dessa mesma escritura. Sabe qual é o problema, irmãos? Eu não sei se eu estou sendo claro com você, porque essa aqui é a nossa história, irmãos. O que está acontecendo aqui é importante porque eu e você, a gente faz a mesma coisa. Sabe qual é o problema de João? Ele estava esperando um Messias diferente. Ele estava esperando o tipo errado de Messias. Essa era a questão. Meu irmão, minha irmã, João Batista, primo de Jesus, estava esperando que Jesus agisse de uma forma que Jesus nunca disse que ia agir. E esse foi o centro da mágoa dele. Assim como vários dos seus contemporâneos, ele imaginava que a vinda do Messias ia trazer um reino concreto. Ele esperava que Jesus se sentasse num trono de ouro de verdade, irmãos, e que fosse rodeado por uma legião celestial, um exército sobrenatural. Essa era a expectativa de João. E em algum momento, meu irmão, minha irmã, ouça o que eu estou te dizendo. Em algum momento, João concluiu o seguinte: o Messias está vindo para mim. O Messias está vindo e ele vai me livrar do meu sofrimento pessoal. E Jesus mostrou que ele era um Messias diferente daquilo que ele esperava. Mas era o exato Messias prometido por Yahvé. Então, Jesus está redirecionando o olhar de João para a palavra, para as promessas. O que ele está dizendo é: João, olha de novo. Você acha que eu não estou fazendo nada, mas a missão está sendo cumprida. João, irmãos, queria um milagre para ele. E Jesus estava fazendo milagres para as multidões. João concluiu que Jesus não estava fazendo nada porque a sua própria situação não estava sendo mudada. Mas Jesus mostrou que a situação da nação inteira e, no último grau, do mundo inteiro, estava sendo completamente revolucionada, porque ele estava fazendo, ele estava agindo. Sabe, irmãos,
se você está aqui hoje, pode até ser que você tenha vindo para cá por um motivo completamente alheio à sua vontade. Mas eu acho que a esmagadora maioria de nós está aqui porque conhece Jesus em algum nível e se relaciona com Ele. A minha pergunta para você nessa noite é: o que você espera de Jesus? Irmãos, a gente está em 2026, o ano está começando agora. O que você espera de Jesus para esse ano na sua vida? Porque isso muda tudo. Talvez você tenha entrado aqui com necessidades muito concretas. E você tem expectativas tão concretas quanto. Você acha que Jesus tem que fazer alguma coisa. A pergunta que eu te faço hoje é: o que você quer, meu irmão? O que você quer? Como é que você imagina Deus? Porque essa pergunta, ela serve para os novos na fé, mas perceba, serve também para você que está aqui há muito tempo. Você que já anda com Jesus, porque isso é uma armadilha, irmãos. A gente pensa que por já ter andado muito, a gente já aprendeu muito e a gente já sabe. Não, às vezes o nosso coração nos engana, mesmo a gente já tendo andado bastante. O que você espera de Jesus? Porque João, ele sabia de tudo, irmãos. Ele cresceu ouvindo essas histórias. Ele cresceu ouvindo as profecias. Ele conhecia intimamente o Senhor. E mesmo assim, na hora da fragilidade, ele foi vencido. Pelo menos momentaneamente. Você está frágil hoje? Você está fragilizado? Você que já anda com Jesus, o que você espera dele? É outra forma de perguntar: ai, meu irmão, minha irmã, o que é que você acha que Jesus tem obrigação de fazer para você? Essa é uma pergunta difícil. E talvez você não tenha coragem de encará-la. Mas muito provavelmente você acha que Jesus tem alguma obrigação com você. Que obrigação é essa? Porque é tão fundamental essa pergunta, porque ela é um espelho, ela revela o nosso coração. João tinha tido experiências gigantescas com Deus. Mas ainda assim, ele não conhecia suficientemente o Senhor. Eu vou perguntar de novo. Você já se decepcionou com Deus? Você está agora decepcionado com Deus? Porque, irmãos, vamos voltar para a Escritura? Vamos voltar para Jesus como Ele é? O que foi que Jesus prometeu para mim e prometeu para você? Não me importa de qual igreja você vem, certo? Se você está aqui e você quer andar com Jesus, Jesus prometeu algumas coisas, dentre as quais uma principal é: você realmente ama Jesus? Você realmente conhece Jesus? Porque se sim, você conhece as promessas. O que foi que ele prometeu a todos os seus discípulos? Ele disse: você vai ganhar uma cruz para carregar, não é? E você vai ganhar também a incumbência de negar a si mesmo todos os dias. Essa foi uma das coisas que ele disse. Você quer me seguir? Você tem uma cruz para carregar, como eu vou carregar a cruz. E você vai se negar todos os dias. Ele literalmente disse para nós: vocês vão ter aflições. Ele avisou que a gente não seria maior do que ele. E se perseguiram a ele, iriam perseguir também a gente. Ele não falou isso, irmãos? Ele não prometeu isso? Tudo isso foi avisado, tudo isso foi dito. E por que eu falei não importa a igreja que você veio? Talvez você tenha vindo de uma igreja que o pastor disse para você que Jesus está prometendo que a sua vida vai dar certo, que você vai cada vez crescer mais, vai ter cada vez mais dinheiro, cada vez mais saúde, cada vez melhores relações. Jesus não prometeu nada disso. Nada, desculpa. Jesus não prometeu nada disso. Se isso é verdade, por que a gente fica tão perturbado quando a prisão chega, irmãos? Porque ela chegou para João, e ela chega para você e para mim também. Porque, repito, meu querido, Jesus não prometeu que a doença não ia chegar na sua vida. Obrigado, Bruno. Jesus não prometeu para você que a falência não ia chegar, irmãos. Sabe? Graças a Deus, hoje eu tenho muito mais do que eu preciso para viver. Porque o que a gente precisa para viver, né? Eu tenho muito mais. Eu sou constrangido, irmãos, por tudo que Jesus já me deu. Mas existe uma verdade que às vezes a gente não encara de frente, mas ela é verdade. Tudo isso pode acabar, irmãos, não pode? Amanhã pode acontecer uma catástrofe financeira no país, na minha vida pessoal, e tudo vai desaparecer. Ele nunca me prometeu riqueza, ele nunca me prometeu nem luxo, nem opulência.
Pode ser que um dia, e esse dia pode estar amanhã, eu vou ter que viver só com o básico. Se isso acontecer, e aí? Se isso acontecer com você, se amanhã você perder metade do seu patrimônio, 80% do seu patrimônio, onde é que está Jesus nessa história? Jesus nunca prometeu que a gente necessariamente vai ter sucesso no casamento, sucesso na criação dos filhos. Jesus te prometeu isso? Ele nunca disse que se você seguisse, o seu casamento ia ser fácil, que ia resolver todos os problemas, e ele não prometeu que o pecado não vai alcançar a sua vida. Ele nunca prometeu que os seus filhos iam ser cristãos. Não dói, irmãos, desculpa falar dessa franqueza, mas Jesus prometeu que se você tivesse filhos, eles necessariamente também seriam cristãos. E eu sei que vocês sofrem com isso, muitos de vocês, e é uma dor horrível, mas é assim mesmo. Ele não prometeu que a gente ia ser uma pessoa rodeada de grandes amigos, nunca disse que a gente não ia se sentir só, que a gente não ia se sentir abandonado. Jesus nunca disse para mim que eu ia ganhar um conjunto de pessoas perfeitas, que iam estar sempre comigo, nunca iam me trair. Jesus nunca me prometeu que os dias maus não iam chegar, que a vida aqui, desse lado da existência, ia ser maravilhosa sempre, que seria tudo sempre calmo, sempre tranquilo, sempre vitória. Não é assim. Que no fim tudo vai dar certo desse lado aqui. Jesus nunca, absolutamente nunca prometeu nada disso, irmãos. Qual é o problema? Quando essas coisas acontecem na minha vida, e talvez seja assim com você também, o meu coração fica igual de João. Quando a doença me atinge, quando falta o dinheiro que eu achava que eu deveria ter, eu falo, não, peraí, eu estou servindo esse homem minha vida inteira. Eu sirvo da melhor forma possível. Então por que eu estou preso? Por que eu estou doente? Por que essas relações estão dando errado? Sabe, irmãos, é uma outra forma de dizer o seguinte, olha, se Jesus me amasse de verdade, eu não estaria sofrendo. Ele não é o rei? Ele não é o mais poderoso? Ele não é aquele que veio consertar todas as coisas? Então por que as minhas coisas estão quebradas? Essa é a pergunta de João. Percebe? É fácil você ser duro com João. Você olhar e falar, nossa, como é que João faz uma pergunta dessa? Meu irmão, você já fez? Você fez hoje? Pensar, meu Deus, como é que ele pode ter duvidado? Como é que a gente duvida, irmãos? E se você for João hoje à noite? Porque eu sinceramente acredito nisso. A gente aqui hoje pensando, se Jesus me amasse, se ele fosse bom de verdade, isso não ia estar acontecendo na minha vida. E sabe, queridos, o Senhor conhece o seu coração. Pode ser que você esconda isso de mim, esconda isso do pastor, da sua mulher, dos seus filhos. Pode ser que você tente esconder isso de você. Mas o Senhor conhece o seu coração. Ele sabe que é isso que você está pensando no fundo. E aí, como é que Jesus nos responde? Porque você está aqui, Jesus está respondendo para você hoje à noite. O que o Senhor te trouxe aqui hoje para repetir, para ouvir de novo? E Jesus está dizendo, olhe para a minha palavra e perceba que ao seu redor o reino de Deus já chegou. Eu vou dizer de uma forma muito clara para que você entenda. Meu irmão, minha irmã, o milagre não chegar para você não quer dizer que Deus não é o Deus dos milagres. Você entende isso? Porque o milagre não chega para você, não quer dizer que Deus não está operando milagres agora, na vida de muitas pessoas. Não é porque você está na prisão que ele abandonou o seu povo inteiro. E meu irmão, minha irmã, não é porque você está na prisão que ele abandonou você. Não é. Ele mesmo encarnou essa verdade. Porque se ser Deus, se ser o Messias, significasse vitória nesses moldes, Jesus não tinha ido para a cruz. Mas ele foi. Voluntariamente, livremente, por mim e por você. E irmãos, tem uma cena na cruz que ela é terrível, porque Jesus diz, meu Pai, por que o Senhor me abandonou? Que é a mesma coisa que João está dizendo para Jesus. Jesus disse para o Pai, só que tem uma diferença gritante. Jesus sim foi realmente abandonado. Realmente abandonado. Ele experimentou isso de verdade. Porque eu e você, a gente se sente abandonado sem ser. Jesus foi concretamente abandonado. Vou dizer uma última vez. Na cruz, naquele dia, o Pai abandonou o Filho
para que você nunca mais fosse abandonado, eternamente. Ele fez isso para comprar para nós algo que é muito maior daquilo que a gente quer, porque, meu irmão, minha irmã, você quer coisa muito pequena, você acha que é coisa grande, mas é muito pequeno, perto daquilo que ele realmente tem para te dar. Ele não prometeu para você uma saúde eterna, mas ele prometeu para você um novo corpo. Ele não prometeu para você um casamento perfeito, mas ele prometeu para você que ia ser o seu noivo para sempre. Ele não prometeu que a gente não ia perder tudo, mas ele prometeu riquezas que não podem acabar. Lembra? Que nem um ladrão rouba, nem a traça corrói. Ele não te prometeu amizades perfeitas, mas ele prometeu para você uma família e amigos que são eternos, irmãos. E mais, ele disse: vocês não vão estar sozinhos nenhum dia que você quer. Eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. No meio da doença, no meio da falência, no meio do abandono, Jesus diz: eu vou estar com vocês. E ele está. O que João não conseguia perceber é que Jesus estava na prisão com ele, sem ele conseguir ver. E ele está com você também na sua. Qual é o fim da história, irmãos? Sabe o que é encantador no texto e na Bíblia como um todo? Não existe livro mais lindo no mundo. Não existe. A Bíblia é maravilhosa. Por quê? Dentre 1000 coisas que ela tem de linda, uma coisa é: qual foi a resposta de João para Jesus? A gente não sabe. A gente não sabe. Mateus não contou para a gente quando os discípulos voltam e falam para João: João, Jesus mandou dizer isso, isso, isso. A gente não sabe o que aconteceu. A gente não sabe como esse homem reagiu. Sabe o que a gente sabe? Olha que loucura. Eu não sei se você ama Jesus, mas você devia. Porque a gente tem certeza de uma coisa só: Jesus não livrou João da prisão, irmãos. Sabe o que é mais inacreditável nessa história? João foi decapitado. João não pôde ter nenhum enterro digno. João não teve flores, ele não teve um funeral bonito, ele não teve essa igreja lotada e o corpo dele aqui, a gente cantando, celebrando a Deus pelo tempo que a gente pôde viver com ele. Ele não teve nada disso. Ele morreu na cadeia, fruto de um processo que foi injusto, depois de obedecer a Deus fielmente. Ele nem ouviu de Jesus: sim, eu sou o Messias. O curioso é que ele nem encontrou Jesus mais. Nunca mais ele viu Jesus aqui, desse lado da existência. Essa aqui foi a resposta que ele teve. E o que eu acho mais incrível é que essa foi a resposta que ele precisou. Agora, ele é que deve decidir se ele vai ter fé ou não, se ele vai confiar ou não. Não é incrível isso? Teve uma parte que João não ouviu. Teve uma parte que Jesus disse, mas ele disse para o povo. Você e eu, a gente escuta também. Vamos olhar? É o final do texto, do versículo 7 até o 11. Olha só que detalhe fundamental. Quando os discípulos de João foram embora, ou seja, só depois deles irem embora, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas moram em palácios reais. Sim, o que vocês foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Esse é aquele de quem está escrito: eis que eu envio adiante de você o meu mensageiro, e ele preparará o meu caminho diante de você. Em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Você entendeu o que aconteceu? Jesus não desprezou João. Incrível, não? Jesus não podia ter facilmente se ofendido. Eu não conheço você, vou falar de mim, mas eu acho que eu sou representativo. Irmãos, a gente é muito melindroso, não é? Às vezes as pessoas falam pequenas coisas com a gente leva para o coração e fica magoado um tempão. Jesus não podia ter ficado assim? Jesus podia ter dito: João, nessa altura do campeonato você vem me perguntar isso? Jesus não disse isso a João. João nunca soube, mas a multidão ouviu: João é gigante no reino. Mesmo duvidando, você percebe? Mesmo sendo fraco, Jesus está dizendo: esse homem é um gigante no reino de Deus. Um verdadeiro profeta. Um homem fiel, um servo leal. O que isso significa? Jesus não joga as nossas dúvidas fora. E nem joga você fora por causa das suas dúvidas.
Não é porque a gente duvida que a gente deixa de ser filho. Pelo contrário, imitando João, a gente encontra um renovo na fé. Irmãos, o que João fez com suas dúvidas? Ele levou-as diretamente para Jesus. E Jesus renovou a fé dele. Se você é um crente fiel, você vai duvidar. Inevitavelmente você vai duvidar. Eu duvido muito, irmãos. Eu queria ter uma fé forte, eu não tenho. E a dúvida não é uma virtude. Eu não estou dizendo que é uma coisa boa a gente duvidar. Seria ótimo que não fosse assim, mas é. E aí, a todos os fracos, os que são bem fracos, eu quero que essa lembrança de João te toque de novo. Nós somos os que duvidamos, irmãos. Nós somos aqueles que na prisão a gente balança. Mas a gente é aquele que sempre é recebido de volta por aquele que não se ofende com as nossas dúvidas. Ele sempre nos entende, ele sempre nos chama para seguir de novo. Eu espero que você lembre quem é o seu Senhor. Ele não prometeu sucesso, mas ele prometeu que ele nunca vai perder você. Ninguém pode arrancar você da mão dele. Ele está com você, ele te ama, ele te cuida, te protege e vai levar até o fim. Irmãos, mesmo que as nossas dores não acabem imediatamente, resta o louvor, resta no meio da dor, a gente declarar juntos: a Ele seja a glória, a honra, o louvor, o domínio e a majestade pelos séculos dos séculos, irmãos. Amém. Eu quero te dar um tempo para orar. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos, fale com o Senhor as palavras que você precisa falar. Encontre o Senhor nesse momento.